Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Otávio Toledo, que é o meu nome para aqueles que não sabem e para aqueles que sabem também. O vídeo de agora, não de hoje, porque eu tenho soltado mais de um por dia, vai ser a respeito de uma reação ao vídeo do Marcel, do Hoje no Mundo Militar, falando a respeito do posicionamento de submarinos nucleares dos Estados Unidos próximos à costa russa. Ou seja, pode ser que venha coisa feia por aí. Espero que não, espero estar errado, mas vai saber. Ainda mais com o Trump na presidência dos Estados Unidos. Mas antes de começar, eu quero pedir a todos, como sempre, que curtam o vídeo se gostarem, compartilhem com seus amigos, deixem um comentário e se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. E se quiserem dar uma forcinha adicional aqui para o canal, vocês podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave do Pix estão aqui do lado. Então, sem mais delongas, vamos começar a ver a desgraça. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma declaração feita pelo presidente Trump que disse ter ordenado o envio de submarinos de mísseis nucleares para a costa da Rússia, garantindo ainda que os Estados Unidos estão prontos para uma guerra nuclear. A RP Trader é a maior empresa de terceirização de prospecção central dessa trama nuclear, Dmitry Medvedev. Para quem não acompanha de perto, Medvedev atuou como presidente, entre aspas, da Rússia entre 2008 e 2012. O motivo dele ter falado presidente, entre aspas, é que o Medvedev, ele é uma espécie de testa de ferro do Putin. Ele é um pau-mandado, digamos assim. E ele ocupou o cargo de presidente quando Putin não podia ser reeleito, e ele ficou como primeiro-ministro durante esse tempo. Enquanto Putin governava a partir do posto de primeiro-ministro. Uma gambiarra que foram obrigados a implementar, porque naquela época havia uma lei na Rússia que impedia 2 mandatos presidenciais consecutivos. Uma lei que, obviamente, Putin tratou de derrubar assim que retornou ao cargo de presidente, podendo agora permanecer como líder supremo da Rússia até 2036. Eu acho engraçado essa forma como eles se referem aos países que são contra-hegemônicos. Fala de regime, fala de líder supremo, sabe? Umas coisas assim meio esotéricas, quando na realidade o cara é só o presidente da Rússia mesmo. Quando completará 84 anos, a idade limite para cargos públicos na Rússia. Hoje, como vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Medvedev se transformou em uma espécie de porta-voz não oficial do Kremlin, encarregado de dizer ao mundo aquilo que Putin realmente pensa sobre determinados assuntos, mas que pegaria muito mal se fosse ele a dizer publicamente. Desde a invasão da Ucrânia em 2022, Medvedev tem usado plataformas como o Telegram e o X para lançar ameaças nucleares que parecem saídas de um filme da Guerra Fria. Por exemplo, em maio de 2024, ele afirmou que as ameaças nucleares da Rússia sobre a Ucrânia não eram blefe. Em julho de 2023, ele ameaçou usar armas nucleares se a Ucrânia contra-atacasse com sucesso. Em setembro de 2024, Medvedev falou em transformar Kiev em cinzas radioativas se o Ocidente continuasse apoiando a Ucrânia. Enfim, já são mais de 50 ameaças nucleares realizadas por altos oficiais russos desde o início da invasão, e Medvedev é o rei delas. Mas por quê? Analistas veem isso como uma estratégia de dissuasão, com a Rússia tentando usar o medo nuclear para paralisar o apoio ocidental à Ucrânia. Porque a gente tem que lembrar que as armas nucleares, o objetivo delas não é exatamente serem usadas. As armas nucleares servem aqui o que a gente chama de propósito de dissuasão, ou seja, elas servem para desencorajar respostas dos inimigos, respostas dos países rivais. Ou seja, a arma nuclear existe para servir como uma ameaça sempre presente. Porque
assim, quando, por exemplo, dois grandes países têm armas nucleares, isso quer dizer que se um atacar o outro pode revidar. E isso vai garantir a destruição mutuamente assegurada. Ou seja, o objetivo das armas nucleares é justamente servir esse propósito de dissuasão. Compensando a sua incapacidade de desferir golpes suficientemente fortes para colocar um fim rápido à guerra que já se arrasta por 3 anos e meio. Medvedev, com seu tom histriônico, serve como uma espécie de cão de guarda de Putin, testando limites do Ocidente sem comprometer a imagem do líder supremo. No entanto, essas ameaças perdem força com a repetição e se transformam em mero ruído de fundo. Mas isso não o impediu de voltar a ameaçar os Estados Unidos agora em julho de 2025, mas desta vez visando também onde mais incomoda Trump, a sua honra, com Medvedev, além das habituais ameaças de guerra, ridicularizando o ultimato dado por Trump para Putin apresentar propostas de paz na Ucrânia. E se há uma coisa que incomoda profundamente Trump, é ser exposto ao ridículo. O que eu acho muito curioso, porque o cara em si já toma atitudes ridículas numa base regular. E isso incomoda o Trump porque ele é um ególatra, né? Ele é um narcisista do caramba. Isso aí é uma coisa bem clara. Com isso provocando uma forte reação do presidente americano, que disse em um post na sua rede social que, em resposta às declarações tolas e inflamatórias de Medvedev, ele ordenou o destacamento de 2 submarinos nucleares com mísseis balísticos para áreas apropriadas, provavelmente próximas à costa russa. Trump advertiu Medvedev para tomar cuidado com as palavras e destacou a superioridade militar dos Estados Unidos, fazendo questão de frisar que a América tem os melhores submarinos do mundo. Agora, a grande pergunta: por que Trump, tão habituado a tecer comentários elogiosos à Rússia, reagiu dessa forma agora? Isso parece diretamente ligado à crescente falta de paciência de Trump com Vladimir Putin por causa da invasão da Ucrânia. Em entrevistas recentes, Trump expressou decepção com Putin, chamando as ações da Rússia na Ucrânia de nojentas e apavorantes. Ele disse que as conversas com Putin são sempre amenas. Engraçado, ele chama as atitudes na Ucrânia de nojentas e apavorantes, mas elas foram motivadas justamente pelo movimento dos Estados Unidos de tornar a Ucrânia um membro da OTAN. Ou seja, se isso está acontecendo, é em boa medida por conta das ações do próprio país dele. E muito respeitosas, e que ele pensou ter fechado um acordo com o líder russo pelo menos 4 ou 5 vezes. Mas, horas depois de desligar a chamada, bombas russas voltavam a cair sobre cidades ucranianas, matando civis inocentes. Com tudo isso, claramente, afetando a paciência de Trump. Além disso, com as eleições midterm se aproximando, Trump precisa mostrar força para não perder a maioria republicana que tem no Senado e no Congresso. Esse destacamento de submarinos nucleares americanos para perto da Rússia é uma escalada, mas calculada, para forçar negociações, e o resultado direto de uma profunda frustração de Trump com Putin. Mas quais foram os submarinos que Trump enviou para perto da costa russa? O modelo de submarino de propulsão nuclear e de mísseis balísticos operado pelos Estados Unidos é a classe Ohio, com a classe Columbia muito mais avançada, estando agora em fase final de desenvolvimento, com a previsão de começar a ser lançada ao mar no início da próxima década. A classe Ohio é a espinha dorsal da dissuasão nuclear americana desde os anos 80. No total, foram construídos 18 submarinos, mas 4 foram convertidos para o lançamento de mísseis de cruzeiro Tomahawk, com os 14 restantes lançando mísseis balísticos nucleares. Cada um mede cerca de 170 metros de comprimento, com deslocamento submerso de 18.750 toneladas. São movidos por reatores nucleares S-8G, permitindo patrulhas ilimitadas,
podendo ficar submerso por meses, limitado apenas pelos suprimentos de comida. Cada Ohio carrega até 20 mísseis Trident II D5, cada míssil com alcance de 12 mil quilômetros e capaz de portar até 12 ogivas nucleares do tipo MIRV de até 90 quilotons. Nossa, eu fico viajando com essas coisas porque, para quem não sabe, e provavelmente a maioria não deve saber, eu sou fascinado por tecnologia militar. Então eu fico vendo essas especificações da classe Ohio e eu fico pensando, nossa, fico viajando aqui. O que significa que um único submarino pode destruir até 240 alvos diferentes com uma única salva de mísseis. São extremamente furtivos, vistos como praticamente indetectáveis pelos sistemas russos. E quanto às áreas apropriadas mencionadas por Trump, onde seria exatamente isso? Provavelmente são posições estratégicas próximas à Rússia para maximizar a dissuasão, com fontes indicando patrulhas no Atlântico Norte, como o Estreito de Eye-UK, entre Groenlândia, Islândia e Reino Unido, que é um gargalo para submarinos russos saindo do Mar de Barents. Essa região aí que ele está citando, entre a Groenlândia, a Islândia e o Reino Unido, é uma região muito estratégica para o planejamento de defesa dos Estados Unidos, porque justamente a partir das bases no Mar de Barents, o mar do norte da Rússia, especialmente ali em torno da região de Murmansk, os submarinos nucleares russos teriam que passar justamente por essa região para atingir o Atlântico e, consequentemente, a costa dos Estados Unidos. Então, é de grande interesse dos Estados Unidos manter esse gargalo, como ele disse, em mãos amigas. E isso aí é garantido porque o Reino Unido é um aliado histórico, a Islândia não tem muita condição de contestar também, é uma aliada meio que por osmose, e a Groenlândia faz parte do Reino da Dinamarca, e a Dinamarca também é uma aliada e também é membro da OTAN. Outras áreas incluem o Ártico, perto da Península de Kola, uma base nuclear russa, ou o Pacífico Norte, próximo a Kamchatka. As ameaças de Medvedev são um padrão russo de intimidação, mas a reação de Trump sinaliza o fim da paciência com Putin, uma mistura. Isso é engraçado dele falar, porque esse tipo de estratégia também é bastante empregado pelos Estados Unidos, essa coisa de intimidação. E isso não é de hoje, isso vem desde pelo menos o século XIX, que os Estados Unidos se comportam como um grande bully. Bully, no caso, um valentão de escola, sabe? De frustração pela Ucrânia e a necessidade urgente de demonstrar força perante a Rússia. E é isso aí, acabou. Então, o que vocês acham? Vocês acham que essa situação toda tem uma probabilidade de dar ruim? Vocês acham que a coisa pode escalar e pode ficar feia? Eu, pelo menos, espero que não, mas vamos ver, vamos acompanhar aí os próximos capítulos. Então, não se esqueçam de curtir o vídeo, se vocês gostaram, se inscrever no canal, comentar e compartilhar. E se vocês quiserem dar uma forcinha para o canal diretamente, vocês podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave Pix do canal estão aí do lado. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência, valeu por assistirem e vejo vocês no próximo vídeo do canal. Valeu!